Pensei em algumas coisas possíveis para essas duas aulas finais e, na verdade, é possível que as duas saiam desse mesmo lugar. Ainda vou ver isso para a semana que vem, mas agora, nesse momento, a gente começa por essa parte que me interessa por motivos um pouco diferentes do de sempre, mas, inclusive, para a gente se desviar, talvez, de especificidades alicianas e falar um pouco de especificidades de literatura. Eu estou falando do capítulo 8 ou do oitavo capítulo, né, discussão que a gente já teve, eu acho, do segundo livro, da Alice Através do Espelho, em que ela encontra o Cavaleiro Branco. Bom, vai ter um poema no meio do caminho, não sei se vocês me aguentam mais falar de poema, mas talvez isso fique para a aula que vem. Mas, acima de tudo, vai ter a discussão dela com o Cavaleiro. O Cavaleiro é um personagem sensacional, divertidíssimo, todo mundo acho que lembra da figura. E vai ter alguma discussão, algum joguinho de linguagem logo no começo e etc. Mas o que me interessa aqui não é nem isso exatamente. O que me interessa é o fato de que se trata possivelmente do momento mais melancólico dos dois livros. Eu tinha dito lá atrás, né, que entre as várias diferenças dos dois volumes existe uma diferença de tom. A gente tem no País das Maravilhas uma coisa muito mais lúdica, infantil, leve, anárquica inclusive, e apesar desse elemento anárquico se manter no Através do Espelho, a gente tem o livro dominado por um tom consideravelmente mais melancólico. Parece haver um envelhecimento muito grande do autor, ou do livro, ou da personagem, embora a gente saiba que em termos de representação, de intradiegese ali, não há esse envelhecimento, se passam meses entre uma cena e a outra, entre um livro e outro, mas o que acontece de mais simbólico e de mais importante nesses meses, e especialmente de mais hemisfério nórdico, para nós aqui tropicais, é a mudança de estação. Aí a gente sai de um mundo quente, floral e alegre para um mundo de inverno, para um mundo que é muito o mundo, esse inverno fica muito marcado no segundo volume, no mundo da Alice antes dela atravessar o espelho. Dentro do espelho a gente de novo tem flores, tem jardins, tem parece que um clima melhor, apesar de uma tempestade que acontece como ameaça, especialmente durante boa parte do livro. Mas no mundo de fora a gente tem muito claramente neve, pessoas fechadas em casa. Começa que ela não está uma campina verdejante quando começa a sonhar e ter e passar pela história do primeiro livro, mas sim dentro de casa, num ambiente fechado, com uma lareira e tal. A gente está em um outro mundo, e esse tom vai se espalhar pelo próprio livro e vai se espalhar também graças a repercussões ou efeitos que a gente sabe que são biográficos. A gente sabe que entre o passeio original de barco, em que o Carroll conta a história para as irmãs Liddell, que vai se transformar poucos anos depois no livro publicado, Alice no País das Maravilhas. Entre aquele momento inaugural e esse momento da publicação do segundo volume, a relação dele com a família, inclusive, se quebra, parece que se rompe, não se sabe exatamente bem como e por que existiu um apagamento dessa história, mesmo nos diários do próprio Carroll. A primeira geração de descendentes dele, inclusive, viu por bem arrancar páginas do diário justamente desse momento que parecia explicar, não se sabe. Um pouco naquela caça às bruxas de sempre, em torno da questão da suspeita de pedofilia, que eu não sei se a gente chegou a mencionar aqui, mas basicamente parece injustificada, em termos pelo menos ativos, de parte do Carroll. Algumas pessoas durante algum tempo sustentaram que se tratava justamente da descoberta dessa relação inadequada, ou desse afeto inadequado que ele teria pela Alice, que levou a família a se afastar dele. O mais provável parece ser, na verdade, que ele tivesse sim um esboço de uma relação inadequada, mas com uma criada, a governanta da família, e isso tivesse gerado esse esfriamento da relação e esse banimento, por assim dizer, do Carroll da casa dos Liddell. Mas o fato é que muita coisa acontece. Não só a menininha envelhece, a Alice, menina Alice, que ele conhecia, envelhece, e ele começa a ver a passagem do tempo, começa a ver a criança se transformar numa moça, numa donzela casadoira, e isso de certa forma se reflete, até com alguma clareza, no texto, e especialmente no poema final. De outro lado existe esse afastamento, existe o próprio envelhecimento dele, então a gente sabe que mesmo
extra-livro, a gente tem os elementos para entender um pouco essa melancolia dominante. Um outro dado interessante para a gente colocar já de saída para falar dessa cena e desses elementos melancólicos dessa cena é o fato de que o Cavaleiro Branco parece ser moldado bem proximamente na figura do próprio Carroll, inclusive em termos físicos e de certos os jogos de palavras, etc, etc. Mas parece que ele se projeta de fato nessa figura do Cavaleiro Branco e inclusive na cena do adeus, do momento que a Alice se despede do Cavaleiro, em que há realmente uma mudança de tom muito grande no livro. É disso que a gente vai falar aqui, começando com um trechinho um pouco mais leve, que é quando, no meio da conversa deles, o Cavaleiro anuncia que vai recitar um poema. Na verdade, ele vai cantar um poema. A gente vai ter que falar disso também. O texto começa aqui, vocês estão vendo aqui, com esse "You are sad", e é sintomático que comece com essa. Ele olha para ela e diz: "Você está triste", né? Não é "você é um monstro", como ela já foi acusada de ser no primeiro livro, "você é um monstro, você não é desse mundo, você é louca, quem é você", e tal. É uma constatação de outra ordem, né? "Você está triste", "You are sad". Vale lembrar que ela não necessariamente está sad, está triste quando ele diz isso, ela está meio confusa, porque ele vem de descrever uma sobremesa que ele quer fazer, que é uma sobremesa completamente bizarra. Aliás, pequena questiúncula de tradução, né? Ele está descrevendo para ela no original um pudding, e pudding para os britânicos ainda é, e era na época, qualquer sobremesa. Então ele está descrevendo essa sobremesa, e ela tá tipo encafifada pensando como diabos essa sobremesa vai funcionar. Ele não percebe isso, ele tem uma dificuldade de entender esse tipo de empatia. E ele olha e diz: "Você está triste." "The knight said in an anxious tone." O cavaleiro disse. E a gente tem um problema de tradução considerável, que é o fato de que a gente vai chamar esse cara de o Cavaleiro Branco. Ele é um knight. A palavra se traduz com simplicidade. Mas no mundo do xadrez, e vale lembrar que o xadrez fornece o pano de fundo para esse segundo volume da Alice, a gente tem que lembrar que o nome knight em inglês se aplica à peça que em português a gente chama de cavalo, que a gente não chama de cavaleiro. Então perde-se aqui alguma coisa, porque ela vai encontrando figuras do xadrez, mas ela não encontra um bispo, que seria um fool, eventualmente, ou um bishop, no inglês já da época. Ela não encontra peões, necessariamente, ela não encontra torres. Ela encontra uma rainha, sim, existe menção a rainha, existe menção a reis, existe menção a cavalos. Então essas peças são importantes, porque são as peças que mantêm claramente, lexicalmente, esse vínculo com o mundo do xadrez. E isso se perde no português. Não há muito o que fazer, a não ser alguma notinha. Eu acho que um espaço precioso para se fazer isso em termos de anotação e de registro para os leitores é logo na abertura do livro, ou seja, antes ainda do começo do livro propriamente dito, quando existe a apresentação do tabuleiro de xadrez com as regras do problema, que será resolvido durante a narração. E esse texto meio que pede uma nota, inclusive por questões de notação de xadrez no século XIX, no século XX/XXI. Talvez ali seja a hora de se resolver um pouco essa questão e pelo menos deixar registrado, né, que existe essa mudança, que existe essa perda, que nós não falamos em cavaleiros, nós falamos em cavalos no nosso xadrez. Então, mas aqui o cavaleiro disse com um tom de voz, ou com um tom anxious, palavra ruinzinha de traduzir, a gente tem o reflexo de traduzir por ansioso, angustiado é em geral mais adequado, né? Ele sofre com a tristeza dela, que no entanto ele diagnosticou mal. Aí vem a frase seguinte, falei que a gente ia falar um pouco menos de alicismos e falar um pouco mais de traducionismos hoje. Essa frase aqui é um belo exemplo. Ele diz: "Let me sing you a song to comfort you." Isso é inglês básico. Não tem nenhuma palavra aqui que seja difícil. Em termos de tradução, às vezes há uma chance de as pessoas tropeçarem nesse comfort, porque confortar é ruim, consolar seria melhor. Para te dar... O que você vai fazer? A pessoa está triste e você vai cantar alguma coisa para te agradar, para te consolar. Consolar parece definitivamente melhor.
Mas por que eu digo que essa frase é bacana como exemplo de tradução? Porque eu consigo traduzir todas as palavras, consigo entender a ideia, ele está pedindo, deixa eu cantar uma música para você, para te consolar, mas veja a dificuldade que a gente tem de colocar isso numa frase elegante que não tem o tamanho de uma fileira de caminhões numa estrada congestionada. Let me sing you a song to comfort you. Permita-me cantar uma canção para você de modo a consolá-la. Não estamos tratando aqui de propostas de tradução, mas assim de levantar o problema. Como é que a gente diz isso de uma maneira minimamente compacta e minimamente elegante? Não é raro, na verdade é bem frequente esse tipo de caso na tradução do inglês para o português, em que a gente descobre que está ali queimando a mufa, não para traduzir no sentido de entender o texto e saber o que tem que dizer em português, mas de conseguir dizer essas coisas em português com alguma elegância. Daí sempre aquela recomendação, né, de que a figura ideal para traduzir alguma coisa, se você tiver que escolher entre alguém que tenha 100% de domínio da língua fonte e um domínio parcial da língua alvo, e alguém que tenha 100% de domínio da língua alvo, nesse caso o português, e um domínio parcial da língua fonte, vá sempre na pessoa que domina a língua alvo. O mais difícil é fazer as coisas funcionarem em português. Ele te pergunta, posso te cantar um negócio aí para você ficar menos tristonha? E a Alice responde, em vez de dizer sim ou não, ela responde com uma pergunta, o que é muito aliciano. Ela diz, is it very long? E essa música que você quer me cantar é muito long. Tentação grande de traduzir por longa, bom e velho português falado, comprida. É muito comprida. Dura muito tempo, seria uma maneira distante de abordar o mesmo problema. Eu acho legal aqui a gente sempre manter aquele a luz do desconfiômetro, a luz piloto do desconfiômetro sempre acesa, porque a gente um pouco vai nessa toada de traduzir próximo do original, né? Anxious, ansioso, comfort, confortar, long, longo. Nada de tão terrível aqui. Anxious seria ruinzinho, mas nada de tão terrível, mas angustiado, consolar, comprido seria definitivamente melhor. É bom manter essa ideia, preste atenção, que a gente não precisa ficar tão perto original assim quando o português normalmente usa outras formas. Alice asked, Alice perguntou, a gente já falou disso também, né? No segundo livro ele varia um pouco mais os verbos de send, então aqui não é Alice disse, Alice perguntou. O que facilita a nossa vida, né, porque a gente fica cheio de Alice disse quando traduz esses verbos de send no original, o que sonoramente não é a melhor solução do mundo. Alice perguntou, for she had heard a good deal of poetry that day. Por que ela pergunta? Porque ela já tinha ouvido bastante poesia naquele dia. Tudo bem, não acho que não é uma questão de tradução, aqui é uma questão de tradução cultural, a ideia de hear poetry, não sei se a gente diria ouvido poesia, ouvido muita gente recitar poesia, ouvido muita gente recitar poesia, não sei se a construção ouvir poesia para nós funciona tão bem quanto funciona em inglês, so hear poetry, quanto funcionava em inglês no século XIX, que eu também não sei se funciona hoje. Um pouco de cuidado, um pouco de ênfase aqui com esse a good deal of poetry, uma ligeira sombra de mundo linguístico da própria personagem. A Alice diria, I have heard a good deal of poetry. Ela é delicada, né? Ela não diz um monte, ela diz, olha, uma quantidade satisfatória, né? Não pouca, alguma coisa do gênero. Sempre gosto de sugerir essas traduções pelo avesso, né? Em vez de traduzir a good deal por bastante, você pode dizer não pouca, e fica elegante. It's long, said the knight. É comprida, ou é longa, disse o cavaleiro. E ele não questiona, né? Is it very long? Ele diz, olha, é comprida. But very, very beautiful. Mas muito, muito linda. Acho que já falamos disso aqui, né? Tem gente que acha estranho esse uso do itálico como marca de ênfase, como marca de pronúncia acentuada no português. Não lembro se eu mencionei aqui ou na outra turma, mas a gente recebeu na Todavia alguns comentários de leitores achando estranho o uso de itálico na tradução do J.D. Salinger, porque ele usa isso direto, e ele usa palavras em itálico, sílabas em itálico, por vezes uma letra em itálico para marcar tons de voz, ele é um escritor muito ligado a essa ideia da transcrição da oralidade, e houve leitores que disseram, parece que tem um erro no livro, ou que diabo é aquilo, porque esses itálicos soltos. Então, vamos acreditar que existem leitores interessados em literatura de qualidade que acham esse mecanismo pouco intuitivo. Não acredito que seja a maioria, mas se alguém quiser considerar que sim, talvez seja um problema. O que a gente podia fazer aqui? Podia realçar com negrito, podia
ou bold, como o povo fala hoje. Ou não fazer nada. Eu acho que não fazer nada é uma perda, né? Porque ele está definitivamente dando a cadência do que o cara diz, né? Ele não diz but very, very beautiful. Ele diz but very, very beautiful. É muito bonita essa canção. E aí vem a fala que é super a cara do Cavaleiro. Ele diz everybody that hears me sing it. Todo mundo que me ouve cantá-la. E de novo, questões de elegância, eu tendo, e não só eu, tenho a impressão que quase todo mundo que trabalha com literatura, com tradução literária hoje, tende a fugir da ênclise como o diabo foge da cruz. A gente não quer dizer cantá-la, dizê-la, fazê-lo. Você tenta dar umas manobras para escapar. Aqui talvez seja mais complicado, e aqui você tem que pesar os custos e benefícios. Vale a pena deixar esse pronome em ênclise? Vale colocar em outro lugar? Vale usar uma outra construção? A nossa chave normal no português brasileiro para evitar a ênclise não é necessariamente mudar o lugar do pronome, mas ocupar o lugar do pronome ou com uma repetição do referente, todo mundo que me ouve cantar essa canção, seria, ou com uma posição vazia, ou seja, não colocar nada, todo mundo que me ouve cantar e pronto, você teria que subentender. Isso é muito português brasileiro, né? Aquele idioma em que você responde você trouxe o livro para mim com trouxe. Isso é extremamente aromânico. As línguas românicas tenderiam a dizer como resposta eu o trouxe para você, ou seja, repetir o pronome sujeito, repetir o pronome objeto direto, repetir o pronome objeto indireto. A gente é bem louco e a gente responde só com a repetição do verbo. A gente tem, portanto, essa possibilidade de usar essas posições vazias no sintagma como significativas. É legal lembrar isso como possibilidade na hora de tentar traduzir para evitar uma ênclise ou outra. Everybody that hears me sing it, either it brings the tears into their eyes or else. E aqui é divertido ver que eu estou aqui falando de elegância, da dificuldade de traduzir as frases por frases que fluam bem, etc. Mas a frase do original não flui muito bem. Ele se atrapalha com a sintaxe, porque ele começa com uma frase cujo sujeito é everybody, desculpa, okay. Everybody that hears me sing it, todo mundo que me ouve cantá-la, e daí ele percebe que vai ficar complicado dizer isso aqui, do jeito que ele quer dizer, com o sujeito como everybody, e ele troca o sujeito para it, na segunda parte. It brings the tears into their eyes. Ele muda a estrutura porque percebe que se colocou numa esparrela sintática. Então a gente já está falando aqui de uma coisa que é meio truncadinha no original. Não só é possível, mas é eventualmente recomendável repetir esse tipo de canhestrismo quando ele está no original. Aqui a construção either or, que para nós é menos estruturada, porque a gente usa os mesmos termos, ou, mas aqui fica claro em inglês que eu estou abrindo uma possibilidade de virar outra, e as duas estão equiparadas. Either it brings the tears into their eyes, construção um pouco estranha também, to bring the tears into their eyes, trazer as lágrimas, deixá-los com os olhos cheios de lágrimas, rasos d'água. Or else, e esse or else é engraçado, porque a gente esperaria que fosse um either or. Esse or else como reforço tem um ligeiro tom de, na minha leitura, tem um ligeiro tom de ameaça parental, assim, né? Or else, ou se não, ou tu vai ver. E ele para aqui, a parada é marcada com travessão, o que a gente já falou aqui normalmente quer dizer uma interrupção, como se a Alice tivesse falado por cima dele. Pelo jeito que vai a construção dele, dá para entender que ele mesmo se deteve, que ele mesmo parou com o dedinho no ar, né, nessa imagem que eu estou criando aqui. E a Alice diz, or else what? Ou se não, o quê? Tipo, por que ela está fazendo essa pergunta? Né? Porque ela se sentiu ameaçada ou porque ele deixou a suspensão e não resolveu? Either it brings the tears into their eyes, or else what? Disse Alice, for the night had made a sudden pause. E aí a gente tem explicado essa dinâmica. Óbvio que assim, ninguém vai desentender isso, mas eu gosto sempre de pensar que quando a gente usa essas dinâmicas gráficas, a ideia do travessão ou das reticências, a gente está criando hábitos no leitor, e aqui o leitor vai ter que entender que esse hábito está sendo um pouquinho traído, e vai levar essa meia linha para ver a explicação pelo narrador.
A necessidade da explicação do narrador é justamente esse tropeço, vem desse tropeço do mecanismo. For the knight had made a sudden pause. Pois o cavaleiro tinha feito uma pausa repentina, tinha se detido repentinamente. Or else it doesn't, you know? Isso é, de novo, um pouco naquele espírito do why not, de que a gente discutia. Agora é o momento de ou as pessoas ficam com os olhos cheios de lágrimas quando eu canto, ou não. Às vezes não, né? Or else it doesn't, you know? Esse you know é ótimo, porque ele tá indo para toda uma retórica elevada, canção very, very beautiful, e lágrimas nos olhos, de repente, ou não. Sabe como é? You know? Ele dá essa quebrada de registro. E imediatamente ele continua com uma discussão que é famosa, especialmente é famosa entre o pessoal que como o próprio Carroll vem de um background de filosofia matemática, de semântica, de filosofia da linguagem especificamente, porque ele vai entrar numa discussão de referência aqui que é muito maluca. Para uma criança, para um leitor infantil, para alguém que está descomprometido, descompromissado com essas situações, é meramente bobagem, é meramente falatório sem graça, brincadeira de palhaço, né? Pensando que palhaço é figura mesmo. Mas para quem está interessado em questões de referencialidade na semântica, especialmente na semântica de fins do XIX, comecinho do século XX, tem coisas interessantes aqui. A gente não vai entrar necessariamente nisso. Or else it doesn't, you know. The name of the song is called Haddock's Eyes. Olhos de Haddock's, o peixe Haddock. Mas o divertido aqui já fica claro que existe um estranhamento, porque ele não diz the name of the song is, e ele não diz the song is called. Ele diz the name of the song is called. O nome da canção se chama. Ou seja, tem... é uma referência dupla, eu falei que não ia entrar nessas histórias. O nome da canção se chama Olhos de Haddock. E a Alice, desatenta a essas finesses de semântica, de filosofia da linguagem, diz, oh, that's the name of the song, is it? Ela está querendo, peraí, você disse um negócio meio esquisito, né? Você disse o nome da canção se chama, então peraí, então isso é o nome da canção. De certa forma dá pra gente pensar que ela está corrigindo, inclusive, a forma dele aqui. Ele diz isso direito, fala isso claramente, né? Ou, já falamos disso aqui, eu sempre acho que ou se traduz por porque a gente não diz ó quando fala. That's the name of the song. Então isso é o nome da canção, é o nome da música. E ela termina com esse is it, que é polido e era padrão para suavizar a afirmação, né? That's the name of the song, is it? Alice said, trying to feel interested. Tentando ficar interessada, tentando se interessar, tentando sentir interesse por aquilo. Né? De novo, encontre um jeito decente de dizer isso. Trying to feel interested. Ela está cansada, ela está um pouco de saco cheio. No, you don't understand, the knight said, looking a little vexed. No, you don't understand. Não, você não entende. Isso é uma outra questão que recorre na tradução geral do inglês para o português. O fato de que, em grande parcela dos casos, a tradução de um verbo puramente colocado no presente em inglês vai funcionar em português de uma maneira mais adequada se a gente usar o que é o nosso presente contínuo informal, ou seja, verbo estar mais gerúndio. O nosso presente de estado e de continuidade tende a ser sempre marcado com estar mais gerúndio, não lembro se a gente já falou disso aqui, né? O que é que você está fazendo? Eu estou dando aula, vocês estão assistindo essa aula. Em comparação com uma frase, o que é que você faz? Eu dou aula, vocês assistem aula. Essa segunda frase não é legível, na maior parte dos casos, como uma afirmação relativa ao presente imediato. Ela é sim legível como uma afirmação relativa a um presente habitual. Eu, de regra, gravo aulas, vocês, de regra, assistem essas aulas. Eu gravo aula, vocês assistem aulas. Essa é a função de vocês, essa é a minha função. Mas não necessariamente é algo que está acontecendo no momento. Eu, inclusive, posso dizer, eu dou aulas, mas agora não estou dando aula. Não existe contradição. Essa frase é perfeitamente válida. Já uma frase como, eu estou dando aulas, mas eu não dou aulas, precisa ser lida de uma maneira muito complexa.
seria o indivíduo que não é professor e está dando aula. São duas frases completamente diferentes, que demonstram o quanto a gente tem de diferença de uso entre essa construção do presente imperfeito lá da gramática padrão, eu faço, com o nosso presente normal de uso todo dia, eu estou fazendo. Sempre manter isso em mente, as frases ficam muito truncadas quando a gente não mantém essa distinção em português. Então, no, you don't understand, você pode traduzir como você não entende, mas a boa tradução aqui, na minha modesta, seria você não está entendendo, né? You don't understand. The knight said, o cavaleiro disse, looking a little vexed, com uma cara meio contrariada, né? Ele está meio... não. That's what the name is called. É assim que o nome se chama, ou é chamado. Aqui é complicado pra gente porque a gente usa esse se chama que parece reflexivo, né? Parece reflexivo, e o original é is called, fica, a agência da coisa fica claramente fora. As pessoas se referem ao nome desse jeito. Então talvez valesse a pena trocar esse chamar-se por se referir a. Né? As pessoas se referem ao nome da canção como? Lá atrás, né? E aqui é assim que as pessoas se referem ao nome da canção. O nome, na verdade, the name really is the aged man. Se não me engano aqui eu traduzi como o velho muito velho, o velho bem velho, o velho velhíssimo, um homem muito velho, the aged man, o homem bem velhinho. That's what the name of the song is called. The name really is the aged man. Then I ought to have said that's what the song is called. Alice corrected herself. Então, eu devia ter dito é assim que a canção se chama, ou é assim que as pessoas se referem à canção. Alice se corrigiu. E aqui é divertido, porque ela lá atrás ela estava tentando se fazer de interessada, ou se sentir interessada, e aqui, na hora que ele entra nessas quizinhas de ser romanticista, ela curiosamente parece interessada de verdade, porque ela não diz assim, então fale direito. Ela diz, não, eu que não falei direito. Eu devia ter dito, é assim que a canção se chama. Alice se corrigiu. No, you oughtn't. Não devia. That's quite another thing. Isso é uma coisa bem diferente. Isso é muito outra coisa. Isso é coisa bem outra. A canção se chama Ways and Means. Quem já de traduzir? Ways and Means seriam modos e maneiras. To have ways and means to do something. É ter os meios, por exemplo, os fundos, os instrumentos, e as formas para fazer alguma coisa. Né? Formas e maneiras, por assim dizer. A canção se chama Ways and Means, but that's only what it's called, you know? Mas isso é só como ela se chama, sabe? Tem que manter lá. Vocês já estão cansados de saber que eu gosto de repetições. Ele diz you know lá, ele diz you know cá. Tem que ser igual. Essas alturas a gente já entende, né? Ele está dizendo isso é só como a canção se chama, esse não é o nome da canção. O nome da canção se chama outra coisa, e assim por diante. E a gente está totalmente numa rotina meio comédia dell'arte de troca verbal, né? Uma história do tipo who's on first base? Né? Quem está na primeira base, porque o nome da pessoa é quem. E assim por diante. Uma referência algo curiosa aqui, mas esse trechinho aqui sempre me lembra Rocky Raccoon, dos Beatles, que tem a moça que her name was McGill, but she called herself Lil, and everyone knew her as Nancy. O nome era uma coisa, ela se chamava de outra coisa, e todo mundo a conhecia por outro nome. Não sei qual é a conexão direta aqui, normalmente as pessoas falam, e falam muito das conexões do Lennon com o Carol, mas essa música é do McCartney. Mas eu acho é muitíssimo a mesma coisa, né? E a gente tá falando de mundo inglês, afinal de contas. Aqui a Alice desiste e diz, well, what is the song then? Well é uma coisa que eu gosto de questionar. A gente, por reflexo, a gente traduz well por bem. Não sei o quanto de fato a gente hesita dizendo bem em português. Bem, eu queria dizer. A gente diz bom na maior parte das vezes. Bom, eu vim aqui falar com você, etc, etc. Pode usar qualquer outra marca, mas não sei se bem é necessariamente a única solução. What is the song then? Qual é a música então? Não comentei isso aqui, mas já oscilei eu mesmo nas minhas traduções propostas aqui comentando. Song
é corretamente traduzível por canção. A minha geração ainda pegou um mundo em que o termo mais comum para se falar de canções era música, a música nova de fulano. Eu acho que ainda é. O termo mais cabotino, mais comum na academia pode ser canção, mas aqui há que se pensar. Inclusive porque, pensando no Thomas More, por exemplo, que vai ser a referência daqui a pouco, havia um trânsito na literatura inglesa do século XIX de songs no papel, ou seja, de poemas que eram letras de canções, ou viriam a ser letras de canções. Isso ainda é derivado da grande cultura do Lied, da canção erudita alemã no século XIX, mas que eram publicados sob forma de livro. O More publicava livros com canções assim, canções assado, canções disso, canções daquilo. Então não é estranho chamar um poema de canção. Por outro lado, a canção cantada seria sempre chamada de song também. A gente não tem tanta facilidade de chamar um poema escrito de canção. Pode, mas não é algo que a gente encontre abundantemente nos títulos de livro. Canções disso, canções daquilo. Como título de um livro. Portanto, talvez a gente tenha que manter canção aqui, apesar desse problema, porque a palavra música, para nós, funciona ao contrário, né? Ela pode se referir a uma canção, sim, mas se for se referir a um dos elementos em separado, ela vai se referir ao elemento musical, não ao elemento lírico. Então, talvez fosse um problema a mais aqui, além de perder um pouco da carinha século XIX. Eu frequentemente, em textos do século XX, traduzo song por música, pura e simplesmente, mas aqui talvez não funcione. Disse Alice, who was by this time completely bewildered. Ela estava completamente desorientada, né, confusa. I was coming to that. Eu já ia. E é divertido que o cavaleiro perde um pouco da paciência com ela. Ele diz: eu já ia chegar aí, aguenta lá, tipo, sossega. I was coming to that, the knight said. The song really is. A canção é. E aqui aí sim a gente entra nas grandes discussões de filosofia da linguagem entre a diferença entre ser e chamar-se, ter nome, ontologia e semântica e referência. E o nome da canção é A Sitting on a Gate, sentado num portão. Esse a sitting é uma forma bem típica de canção, era normal, mais normal no inglês do 19, sobreviveu no inglês americano do mundo da canção country, por exemplo. Mas aqui fica essa marca poética de canção, né? A Sitting on a Gate. And the tune's my own invention. Então ele vai cantar um poema, e o poema é esse, se chama aquilo, o nome se chama aquilo, etc, etc. But the tune, a melodia, é de invenção minha. It's my own invention. Isso aqui ele repete 700 vezes durante toda a cena em que ele aparece no livro. Tudo que ele mostra para Alice, it's my own invention. Fui eu mesmo que inventei. É interessante encontrar uma fórmula, uma célula que possa se repetir em todas essas ocasiões. Fui eu mesmo que inventei, funcionaria bom, por exemplo. E vejam, a gente está de novo trocando a lógica de agência, de atividade e passividade, né? Não é isto é uma invenção minha, mas eu inventei isso. Funciona, no entanto. Vale só prestar atenção que tem que repetir. So saying, he stopped his horse and let the reins fall on its neck. Dizendo isso, com estas palavras, né, ele parou o seu cavalo e deixou as rédeas caírem no seu pescoço. Aí a gente tem o problema de sempre do seu em português, a distinção entre seu, sua, daquelas coisas que a gente só para pensar quando tem que lidar com tradução. A distinção entre seu, sua se faz com o gênero da coisa possuída, né, seu livro e sua bota. A distinção de his ou her em inglês se faz com o gênero do possuidor. Isso gera probleminhas para a gente às vezes, a gente precisa usar dele e dela para desfazer essa ambiguidade. Aqui a gente tem um problema ainda mais complicado, que é o fato de que a gente corre para o neutro. He stopped his horse and let the rein fall on its neck. Ninguém em inglês pensa que é no pescoço do próprio cavaleiro, porque its é o cavalo e o cavalo é neutro. Não seria neutro hoje, século XXI, provavelmente, mas durante boa parte do século XX ainda era. Animais e bebês, duas coisas que estão deixando de ser neutras. He stops his horse and let the reins fall on his neck. A gente vai ter que fazer algum malabarismo sintático aqui para deixar claro que não se trata do pescoço do cavaleiro. E aí vale um comentário. Ninguém vai ter grandes dúvidas quanto à semântica da cena. Todo mundo entende, viu um cavalo na vida, sabe que ele está falando que deixou as rédeas caírem no pescoço do cavalo. Mesmo assim, preparadoras com razão
vão insistir que você deve evitar essa sombra de ambiguidade sintática. A ambiguidade sintática, mesmo diante de uma não ambiguidade semântica, resolvível por contexto, sempre gera um tropecinho para o leitor e a gente não precisa disso num texto limpinho. Then, slowly beating time with one hand. Então, marcando o compasso. To beat time, a gente em geral fala marcar o compasso em português, ou marcando tempo, with one hand. Como é que ele está beating time with one hand? Isso é divertido. Ele pode estar batendo na coxa, pode estar batendo no cavalo, pode estar batendo num objeto qualquer. Mas só porque a gente mencionou o Salinger agora há pouco, fica uma ligeira sombra daquele koan zen, né, do som de uma mão batendo palmas. Como é que ele está marcando o tempo com uma mão só, né? Batendo palma sozinho ou estalando os dedos. Batendo lentamente o compasso com uma mão. E tem outra coisa divertida, nesse caso não é um peso muito grande, mas vale sempre lembrar que hoje eu estou disléxico, que one hand em inglês é especificamente um numeral, uma única mão, e para nós uma mão é sempre a sombra da dúvida entre o número um e o artigo indefinido um. Em inglês seria muito diferente, with a hand ou with one hand. One está enfatizando que é uma só. Então talvez traduzir por uma só valesse a pena. And with a faint smile lighting up his gentle, foolish face. E com um leve sorriso iluminando seu rosto. Gentle, foolish. A gente não consegue qualificar com pilhas de adjetivos que nem em inglês, né? His gentle, foolish face. A gente vai precisar usar um síndeto ali, uma conjunção, e vai provavelmente jogar essas coisas para depois. Ou a gente vai ter que colocar um na frente e um atrás, né? Vamos supor que a gente queira traduzir por delicado e por tolo. A gente vai ter que fazer seu rosto tolo e delicado, delicado e tolo, ou por seu delicado rosto tolo, seu tolo rosto delicado. Né? E as escolhas vão poder variar. As if he enjoyed the music of his song. He began. Com esse sorrisinho e essa cara boba, como se sentisse prazer com a música de sua canção. Aqui a ideia de traduzir song por música vai para as cucuias, né? Eu teria que daí traduzir music por melodia. Enjoy the music of his song. He began. Ou seja, feliz e contente, ele começou a cantar. E aí vem o parágrafo que é realmente o lugar a que eu queria chegar. Quando eu falava de melancolia, tá acabando, quando eu falava de melancolia, de trecho delicado, um trecho para o qual a gente deve olhar com alguma delicadeza, porque ele é distoante, ele vai ter alguma retomada de atmosfera, de tom, ele vai ser retomado de alguma maneira no final da cena, depois da declamação, do canto do poema, mas ele é um momento realmente diferente, realmente encastado aqui e que a gente precisa traduzir com alguma delicadeza a mais. Of all the strange things that Alice saw in her journey through the looking glass. De todas as coisas estranhas que Alice viu em sua jornada through the looking glass, e engraçado que está em maiúsculas, é quase meta-literário, isso é interessante porque ele está se referindo ao título do livro, né, em sua jornada através do espelho. This was the one that she always remembered most clearly. Vamos de novo para a elegância da frase em português. De todas as coisas estranhas que ela viu, essa era aquela... Era dessa que ela sempre se lembrou mais nitidamente. Lembrar que, em teoria, lembrar-se de, lembrar sem de. Dentre todas as coisas que ela viu, era dessa que ela lembrava com, e a gente já está colocando a coisa mais ou menos em ordem, com mais clareza, com mais nitidez, lembrava de maneira mais nítida, e precisamos desse sempre. Outro detalhe, eu estou traduzindo remembered por lembrava. Vale lembrar que o inglês não faz distinção entre imperfeito e perfeito como nós fazemos, então podia ser perfeitamente lembrou. E numa construção com sempre, funciona. Eu posso dizer, essa era a cena que ela sempre lembrou com mais nitidez, ou que ela sempre lembrava com mais nitidez. A distinção, na verdade, é bem sutil quando eu adverbializo com um sempre. She always remembered most clearly. Aqui a gente já começa com uma certa exceção,
é literária, não é tradutória, mas nos faz prestar atenção, né? Tipo suricata, assim, o tradutor levanta, presta mais atenção, porque algo diferente está acontecendo aqui, porque, via de regra, os dois livros da Alice evitam essa referência ao futuro. Os dois livros da Alice são postos no tempo da ação, mantém uma coerência com o tempo da ação. A Alice é de tal idade, mantém tal idade e age como de tal idade. No final do primeiro livro, no final do País das Maravilhas, a gente tem aquela cena em que a irmã antevê, tem essa ligeira prolepse, a irmã antevê o futuro da Alice e pensa que ela, quando senhora, madura, não vai perder o coração puro, etc, etc. A gente tem esse ligeiro aceno para o futuro na figura da irmã. Aqui, curiosamente, é o narrador que não só vai fazer um aceno ao futuro, mas vai se colocar nesse futuro e olhando retrospectivamente, dizendo, no futuro que eu conheço, que está aqui na minha frente, ela sempre lembrou disso com bastante clareza. O que é de outra natureza completamente, né? Porque essa narrativa não estava sendo escrita sobre o passado distante. Era o passado de poucos anos atrás, mas ele já se coloca nessa posição de nostalgia. E é isso que começa a dar o tom, esse tom mais melancólico, mais especialmente saudoso desse trecho, né? Essa ligeira mudança de perspectiva e o fato de que ela não é comum no livro, né? De que ela é rara. Era disso que ela sempre lembrava com mais clareza. E veja, ele não vai falar que o que ela lembrava com mais clareza era a rainha maluca que queria cortar cabeças, eram as flores que falavam, era o ovo que corrigia poemas, ou nem mesmo o cavaleiro cantando seu poema. É o recorte, é a imagem. Ela tem tipo uma fotografia mental dessa cena. Isso é tudo muito distante da lógica da bobagem do livro. Years afterwards, she could bring the whole scene back again. Anos depois, ela podia ou ela conseguia, já falei disso aqui, frequentemente can, could, é mais jogo traduzir por poder, podia. Ela conseguia bring the whole scene back again, evocar a cena toda novamente. Mesmo depois de anos, ela ainda conseguia evocar a cena toda. As if it had been only yesterday. Como se tivesse sido ontem, como se tivesse acabado de acontecer, como se tivesse sido ontem. The mild blue eyes, esse é um dado que as pessoas gostam de apontar para falar dessa identificação do Carol com o cavaleiro, não só a cor dos olhos, mas essa ideia dos olhos mild, dos olhos suaves, delicados, bondosos. Há poucas fotos do Carol, a gente já falou disso aqui, uma das razões é que o fotógrafo era ele, e isso normalmente, antes da selfie, diminuía o índice de aparecimento das pessoas nos registros. Outra era que ele não gostava de ser reconhecido, porque ele queria manter a distinção entre o Charles Dodgson, o professor, e o Lewis Carroll, o autor, e se vissem a cara de um e de outro, iam fazer a ligação. Mas esses mild blue eyes, a ideia de que ele tinha essa cara meio mansa, essa cara meio doce, de fato aparece nesses retratos. The mild blue eyes and kindly smile of the night. E é engraçado, se ele está se colocando nessa posição, fazer um mini momento de psicanálise aqui do texto, né? A gente está falando que boa parte dessa nostalgia, dessa melancolia, desse sentimento de perda, desse sentimento invernal é dele próprio em relação a essa menina que cresceu, essa infância perdida da menina. E aqui ele se coloca no futuro e pensa na menina adulta, madura, lembrando dessa figura que é a projeção dele, com todo esse tipo de carinho. Mild blue eyes, kindly smile of the night. É definitivamente wishful thinking da parte dele, né? Se colocar como essa memória doce de parte dessa figura. The mild blue, mild é horroroso de traduzir. Quer dizer delicado, suave, manso, mas o que são mild blue eyes? And kindly smile of the night. Os olhos azuis delicados e o sorriso bondoso, alguma coisa assim, do cavaleiro. The setting sun gleaming through his hair. O sol que se punha, o pôr do sol, a luz do pôr do céu que brilhava no seu cabelo, mas o divertido é que essa luz não gleams on his hair, tipo, faz o cabelo brilhar, não bate no sol, ela gleams through his hair, através do cabelo, né? Como se ele tivesse com o sol por trás dele e o cabelo iluminado
por dentro. And shining on his armor in a blaze of light that quite dazzled her. E brilhando e se refletindo na sua armadura. O cavaleiro está, mesmo nas ilustrações do Tenniel, ele está com o peitoral da armadura completo, né? Reluzindo na sua armadura, in a blaze of light, com um brilho intenso, that quite dazzled her, que a deixou atordoada, né? Tipo, ela fica espantada. De repente é como se a iluminação inteira da cena mudasse e a gente sai do prosaico, nenhuma descrição de ambiente no trecho que a gente estava lendo antes, nenhuma descrição de cenário, nenhuma descrição de beleza, e de repente é como se ela se desse conta da súbita beleza da cena. E o divertido é que, vejam, esse parágrafo, ele é não só essa prolepse violenta, mas ele é uma extensa interrupção de um átimo, porque o parágrafo anterior começa com he began, ele começou a cantar, e o parágrafo seguinte começa com a constatação pra lá de prosaica da Alice, que é but the tune isn't his own invention, she said to herself, it's I give thee all, I can no more, que é uma canção do Thomas More, se não me falha a memória. Mas a melodia não é de invenção dele mesmo, não foi ele mesmo quem inventou. Ela se disse, I give thee all, I can no more. Então ela tipo desmonta essa imagem do herói romântico que vai cantar a canção que ele mesmo compôs da maneira mais prosaica possível, gerando além de tudo um problema pra lá de cabeludo para a tradução, porque o leitor da época conheceria a canção e, portanto, entenderia a piada. Putz, não é uma canção dele, é uma canção conhecida com uma melodia conhecida. Mas mais do que isso, o leitor depois disso, portanto, seria capaz de ouvir o poema mentalmente com a melodia dessa canção conhecida. E isso faz parte do efeito. É a primeira vez que a gente tem um poema, a gente tem vários poemas, lembra até a lista de saco cheio de poemas, a gente tem vários poemas no livro, mas é a primeira vez que o poema aparece musicado. E ele consegue fazer o leitor ouvir o poema graças à referência a essa canção. Então, a melodia é aquela que você conhece. Como é que a gente traduz isso? Várias opções. A gente pode, manter a referência, I give thee all I can no more, e vai ter que deixar em inglês, não adianta traduzir, senão ninguém vai encontrar. A minha esperança aqui é que alguém encontre no Google e localize a melodia, se alguém quiser fazer esse trabalho. Posso traduzir aqui e colocar em rodapé, posso fazer uma referência em outro lugar, uma nota de fim de texto. Só traduzir o título da canção, vou manter um pouco da piada. Ela diz, putz, essa música não é dele, eu conheço. Mas perco esse efeito especial, essa referência a uma melodia pré-existente. Versão mais radical possível de possibilidade de tradução aqui é encontrar uma outra melodia brasileira, portuguesa, razoavelmente antiga, idealmente, né, porque coubesse nesse mundo do século XIX, e que coubesse na tradução do poema. E aí eu tenho duas possibilidades. Ou bem eu encontro uma canção que caiba nesses moldes, que o leitor do século XX e XXI vai entender, mas que coubesse sem grandes ofensas nesse mundo do século XIX, e que tenha exatamente a mesma métrica da canção original, o que é meio impossível, trabalho meio ingrato, ou eu escolho primeiro essa canção que vai ser o meu template, por assim dizer, vai ser o meu molde, o meu esqueleto, a minha forma, e daí eu proponho uma tradução do poema não de acordo com a métrica do Carroll, mas de acordo com a métrica dessa nova canção. Aí eu estou esboçando aqui, portanto, o que seria uma espécie de contínuo da mínima interferência, que é traduzir o poema pelos padrões formais que o original nos propõe, como vocês já viram que é o que eu normalmente tendo a propor, que se faça, e manter essa referência I give thee all I can no more, e daí vamos puxar uma nota, e na nota a gente traduz o título, explica, dá autoria, se bobear dá um link de YouTube, no máximo. Isso mínima interferência. E de outro lado, interferência total, encontrar uma outra canção de referência e fazer isso em português. Vale sublinhar que isso é um problema grande, mas é um problema grande que não é exclusivo da tradução para o português brasileiro, não é exclusivo da tradução, ponto.
O leitor londrino de hoje já não tem, via de regra, essa referência à canção I Give Thee All I Can No More como uma coisa resolvida e tranquila. Também vai ter que procurar no Google. Não existe o problema da língua, tenho que traduzir o título, não tenho que traduzir o título. Mas o problema do imediatismo da percepção e disso que eu chamei de um efeito especial, de fazer com que o poema seja ouvível com uma melodia reconhecida, se perde completamente. Volto a dizer, nem sempre a tradução de idiomas entre idiomas é o mais complicado e quase nunca é o único dos problemas da tradução, especialmente de textos mais antigos. Mas eu ia dizendo, esse parágrafo volta a esse prosaísmo total, dessa acusação de plágio, ou desse questionamento da Alice sobre o poema do Cavaleiro, mas isso tudo, entre ele começar e ela perceber que a música não é dele, terá durado o quê? Segundos. E nesses meros segundos, a gente tem todo esse parágrafo, toda essa interrupção. A própria dinâmica de uso de tempo, de interrupção do tempo, não é comum no livro, desse jeito. Esse parágrafo é uma grande exceção, portanto. Aí a gente volta aqui. Anos depois, ela podia rever a cena toda, os olhos tarará, tarará, do cavaleiro. The setting sun, tarará, e essa ideia de que a luz mudou e ela fica né, dazzled, que é outra palavra super injuriante, injuriosa de traduzir. Ela fica acachapada pela visão da luz. E ela continua descrevendo a cena, o narrador continua descrevendo a cena. The horse quietly moving about, with the reins hanging loose on his neck, cropping the grass at her feet. O cavalo andando tranquilo, quietly, não necessariamente quer dizer sem produzir ruído aqui, tranquilamente, com as rédeas soltas no pescoço, e vê que divertido que aqui as rédeas são his neck, quando ele não precisa manter aquela higiene de his é do cavaleiro, its é do cavalo, ele usa his para o cavalo. With the reins hanging loose on his neck, cropping the grass at her feet. E ele está pastando a grama aos pés dela, Alice. O cavalo agora é marcado como macho, masculino, para se opor ao her da Alice. Tem toda uma dança de pronomes aqui que a gente tem que tentar manter. Outra coisa curiosa aqui, por favor, não alteremos em se pensando em tradução, é que do momento em que o narrador enuncia de todas as coisas era essa que ela lembrava com mais clareza, e eu começo a descrever o que ela lembrava, eu não tenho mais pontos finais. O ponto vai aparecer aqui. O que eu tenho é uma série de pedaços de frases separados por travessões, impressões, imagens soltas, a dificuldade que ela tem de aprender aquela cena. A gente está em termos de sofisticação de uso de narrador e de uso de discurso, aqui a gente está num lugar um pouquinho acima, né? A gente está roçando a fronteira quase do fluxo de consciência, não está nas palavras dela aqui, mas a gente está tentando entrar nas memórias dela e no quanto elas têm de fragmentário, incompleto, justamente por essa cena tê-la impressionado tão profundamente, tão violentamente. O cavalo pastando aos pés dela, and the black shadows of the forest behind, e as sombras negras da floresta por trás. Então aquela nossa imagem de que o sol estava brilhando através do cabelo, o sol devia estar atrás, agora a gente revira, o sol deve estar na frente porque a floresta está atrás na sombra, ou o sol já está fazendo sua sombra das árvores aparecer, porque está tão atrás delas quanto isso. A coisa toda tem um dado meio irreal, que nenhum problema para traduzir. The Black Shadows. De novo, e eu falo isso aqui enquanto pessoa não branca. Eu acho que há um certo exagero no cuidado com o uso de traduções de dark e black em português. Não dá para dizer que as sombras escuras, as sombras sombrias, pior ainda. Precisa ser as sombras negras da floresta por trás dele, ou no fundo, seria melhor. All this she took in like a picture. Isso tudo ela gravou, ou ela observou, ou ela recebeu, to take in, ela assimilou como um retrato, como uma pintura, como uma imagem. Ela de repente, né, vejam, estou falando da identificação do Carroll com o cavaleiro e etc. E desse jogo de identidades aqui entre ele
ele, o cavaleiro e ela. E o que a gente tem aqui é basicamente a descrição de uma fotografia, do momento em que você separa um momento da existência contínua, aquele momento deixou de pertencer ao fluxo contínuo da passagem do tempo e vira um retrato, ele é retirado do tempo, e você tem uma série de dados visuais, a luz, as cores, o escuro, o brilhante, a armadura, a gente está vendo ela tirar um retrato. All this she took in like a picture, né? Como se fosse uma fotografia. Quase dá vontade de usar a palavra fotografia aqui, mas seria ir longe demais. Isso tudo ela assimilou como uma imagem, como um retrato, se a gente quisesse. As, with one hand shading her eyes, enquanto com uma mão cobrindo os olhos, protegendo os olhos. É interessante a simetria, né? Ele está batendo o tempo, o compasso com uma mão e ela está com uma mão shading her eyes. She leant against a tree. Ela se recostou, se apoiou numa árvore, né? Ou seja, de fato tudo muda, né? O ambiente muda, a luz muda, o clima muda. She leant against the tree, watching the strange pair and listening. Observando o estranho par. E o divertido aqui é que ela vê esse centauro, né? Ela vê essa figura, o par, o cavalo, o cavaleiro. Ela não está só olhando para o cavaleiro mais, né? Ela está olhando aquele par. Watching the strange pair and listening. E ouvindo. O problema aqui, em geral, listen aqui quer dizer tipo prestar atenção, né? Não só ouvir, mas ficar ouvindo. Talvez ficar entrasse até na tradução, né? Prestou atenção, ouviu, ficou ouvindo. In a half dream, num estado de quase sonho, sonhando acordada ou entorpecida, quase entorpecida, to the melancholy music of the song. E a palavra vai aparecer aqui, a nossa palavra-chave, né? Ouvindo a música melancólica da canção, ou a melodia melancólica da música, ou como vocês quiserem. Vale lembrar que esse melan aqui vem de um grego melanos, que quer dizer basicamente negro, de novo, né? A gente tem toda uma oposição aqui preto e branco, o livro é baseado em xadrez, ele está cheio de oposições preto e branco, mas aqui a gente tem muito claramente o cavaleiro branco e as black shadows, a melancholy, tá tudo optando por esse outro lado, né? Então, santa atenção para esse parágrafo, é um parágrafo destoante e precioso e bonito, extremamente delicado, inclusive em termos de composição, de uso de recurso literário, de uso de imagens pontuais, ou seja, itens pequenininhos como black, e as imagens de brilho, de luz e a oposição ao negro, tudo muito bem construído, tudo muito bonitinho, numa cena que é muito preciosa. Se a gente lembrar muito especialmente que, além de tudo, o que havia de fotografia naquele momento era, obviamente, em preto e branco. Só terminar esse paragrafinho aqui, porque, de novo, eu falava que ele desmonta o lirismo, o encanto desse trecho anterior, que afinal de contas a gente tem, primeiro, ela corta completamente o barato, dizendo, mas a melodia não é da invenção dele, não foi ele que inventou a melodia, but the tune isn't his own invention, de novo, ênfase no itálico aqui. She said to herself, ela se disse, e ela não diz para ele, ela é educada demais para isso, interrompeu o cara cantando, questionar ele frontalmente. She said to herself, it's I give thee all, I can no more. She stood and listened. Ela, to stand, nesse caso a gente já falou disso aqui, né? To stand é ficar de pé, ficar parada de pé. Então, she stood and listened. Ela ficou ali parada, ouvindo atentamente. Very attentively, muito atentamente. But no tears came into her eyes. Isso sei lá, dupla, triplamente legal, porque termina com essa afirmação de novo super prosaica e super burst the bubble, né? Super, vamos acabar com a graça desse negócio todo. But no tears came into her eyes. Mas seus olhos não ficaram cheios de lágrimas. Mas lágrima alguma lhe veio aos olhos. Lembrem que o cavaleiro tinha dito, com toda a simplicidade do mundo, todo mundo que ouve ou fica com os olhos cheios d'água ou não. A Alice é um caso de ou não. Inclusive porque o pragmatismo dela disse, esse cara tá plagiando a melodia anterior e disse que era dele, se ignorante ou não sabe que a música é copiada ou o que quer que seja.
De um lado por isso, e de outro lado talvez a música não fosse tão bonita assim, ou tivesse perdido a graça para ela do momento em que ela percebeu que era uma coisa conhecida. Mas é legal que isso está coroando aquele parágrafo super afetivo, super emotivo, super nostálgico, ela nunca vai esquecer essa cena, aquilo tudo era muito lindo. Eu fico falando aqui da filosofia da Alice, tem uma coisa, uma visão de mundo divertida aqui, né? Porque o camarada olha para ela e diz: agora eu vou fazer algo que vai marcar profundamente você, com a minha bela canção original. Ela ouve a canção original e diz: não vi graça, e além de tudo ela é roubada, e etc. Mas uma coisa que ele não controla, e não pretende, não deseja, não declara estar fazendo, que é aquele tableau, aquela imagem, aquele quadro, essa sim vai ficar na cabeça dela para sempre. O Carroll era muito ligado a crianças, discutam isso quanto vocês quiserem, de um jeito ou de outro. Ele era muito ligado a crianças, ele conhecia crianças muito bem, entendia crianças muito bem, e conhecia, portanto, um mecanismo que todo mundo que já conviveu com uma criança a longo prazo conhece também, que é o dado de que você nunca consegue prever exatamente o que a criança vai recortar e guardar para sempre. A criança, depois adulta, vem te dizer: nossa, eu lembro, nunca esqueci aquele dia em que X, e você é uma coisa completamente banal, perdida e boba, e a coisa super importante, linda, maravilhosa, que você às vezes planejou e inventou e executou, não vira uma memória. Você não controla o que a pessoa registra, nem a própria Alice. E aqui a gente tem exatamente essa discussão, o cavaleiro botando fé que vai fazer uma coisa inesquecível para ela, e ela, na verdade, registrando uma outra coisa. Uma coisa muito poderosa, muito cheia de graça, muito impactante para ela. Tudo bem que a gente está vendo isso de novo pelos olhos do próprio Carroll. É o narrador que diz isso, não é a Alice velha que recorda a cena aqui na nossa frente. Estou sendo excessivamente escrupuloso entre personagem e criador aqui, talvez, mas vale como discussão, vale como esse momento meio pivotal, em que coisas importantes do livro estão sendo discutidas em segundo plano. Essa ideia do envelhecimento, da perda da infância, da nostalgia, da melancolia, que são importantes para o livro todo, são bem centralizadas aqui. Isso, obviamente, vai ficar ainda mais complicável e complicado pelo poema que vem depois, e que a gente vai ver na semana que vem, a não ser que eu mude de ideia de maneira muito violenta. Até lá, gente.